A maquiagem da Emília vai ser feita para a noite, uma maquiagem expressiva, que ela tem olhos muito bonitos. Nós vamos valorizá-lo ao máximo, inclusive com a colocação dos tufos de cílios postiços nos cantos externos dos olhos. Fica muito bonito e não fica sobrecarregada a imagem. Aqui é a higienização da pele. Um lenço umedecido. A camuflagem de pele aplicada na cavidade da orelha, no canto externo dos olhos, o olho direito, cavidade da orelha, canto externo dos olhos, queixo. Eu vou aplicar também nessa área em que a Emília tem um pouco de sardas, não para esconder totalmente, não para camuflar totalmente, que não é o caso, mas para dar mais naturalidade. Uma camuflagem para cobrir, porém com naturalidade. Mas nós sempre precisamos camuflar um pouco, para que o rosto fique mais claro. Dorso do nariz, estou usando o mesmo tom. Para as laterais do nariz, em que nós queremos afilar, estou usando uma correção mais escura um pouco. Depois nós vamos esfumaçar. Essa camuflagem na pálpebra superior tem a intenção de dar mais luz, fixar a minha sombra posteriormente, iluminar. Olho direito. Um pouco nos cílios, para encorpá-los, para dar volume. Um pouco da camuflagem nos lábios, para neutralizar, para que eu possa redesenhá-lo da forma que desejar. Você sempre testa o tom da sua base, que eu estou usando uma maquiagem compacta. Você sempre testa o tom nas laterais da face. E esse tom de pele, ele tem que ser ligeiramente bronzeado, não muito, mas ligeiramente bronzeado, porque o rosto e o pescoço sempre são mais claros que o corpo. E nós devemos igualar. Quando eu chegar aqui no pescoço, eu vou estar me encontrando com a cor do colo. Então eu não posso fazer um rosto mais branco, exatamente por isso. É uma maquiagem compacta, conhecida como pancake, mas feito de forma muito mais aguada, muito mais natural. Não fica uma pele pesada. Fica uma pele com uma excelente cobertura, porém suave. Vocês estão vendo que para chegar na área dos olhos eu não coloquei mais produto. Eu vim da forma que eu vinha do rosto, com a esponjinha, envolvendo a camuflagem de pele com a maquiagem compacta, sem trazer carga de produto, carga de pancake para a área dos olhos. Senão eu vou envelhecer a minha cliente. Nariz, raiz dos cabelos. Não estou sujando, mas eu estou fazendo raspa, fazendo a maquiagem. A raiz dos cabelos, orelha. Essa é a segunda pele, então ele deve ser aplicado em tudo. Pálpebra também. Olha pra cima. Percebem? Já me encontrei com a cor do colo. De
forma natural. O pescoço, que era bem mais branquinho. Neutralizo. Fecha os olhos. O pancake já é uma maquiagem compacta. Ele é uma maquiagem cremosa que contém pó. Então eu não preciso aplicar pó nesse rosto. Ele já contém pó em sua composição. Então basta que eu espere a secagem e esfumasse algum resíduo de pó que haja com uma brocha. Digamos que ela precisasse de uma longa durabilidade nessa maquiagem. Eu poderia utilizar esse pó de fixação, de altíssima fixação de maquiagem, que ela pode mergulhar até piscina. Ele é a prova d'água, sombra iluminadora. Não vou usar sombra iluminadora nessa região do sinal que ela tem, porque eu não desejo cintilância nesse ponto, não desejo chamar tanta atenção. Mas é muito comum um sinal nessa região. Basta que a gente não coloque a cintilância sobre ele, apenas isso. Essa sombra está sendo aplicada com água, tá? Pincel de cerdas, água e sombra. Sombra normal, sombra seca. Mas é importante que ela tenha uma boa qualidade, porque senão você não consegue essa fluidez, esse envolvimento que vocês vão perceber daqui a pouco no esfumaçado da maquiagem. E nem consegue essa fluidez, ó. Ela está deslizando muito bem com a água, porque ela tem muito boa qualidade. Isso é muito importante. E a maquiagem aplicada com água é utilizada em todo mundo. Televisão, cinema, essa é uma forma segura de você ter um trabalho bonito, leve, bem fixado. Eu sempre explico isso, que é muito importante trabalhar com maquiagem molhada. Eu estou levando para toda a pálpebra essa sombra perolada, cintilante, mas nem tanto aqui para o canto externo. Ali eu vou entrar com a minha sombra de modelagem. Esfumaçando o canto interno dos olhos, tá? Para que não se perceba onde a sombra iniciou ou não. O outro. Tem um acabamento leve, mas esse canto interno também deve estar iluminado, mas de forma menos intensa, de forma mais suave. Abre. Isso. Agora a sombra de modelagem. Fecha. Não tem problema caso você esbarre na pálpebra, na área clara, você depois vem e corrige. Você pode aplicar tranquilamente, seguramente. Com o pincel fino na mesma sombra vinho, sombra de modelagem. Olha aqui assim, ó. Não se preocupem com o esfumaçado que nós vamos fazer a seguir. Só mesmo da aplicação da sombra de modelagem. Abaixo dos olhos. Olha aqui assim. Tudo isso será envolvido. Fecha os olhos.
Olha pra cima. O lápis, para que a gente já comece a sentir a força do olhar, os envolvimentos. Estou envolvendo o preto no vinho. Agora o pincel está molhado. Nós vamos esfumaçar a sombra de modelagem. Esse trabalho requer um pouco de prática, mas depois vocês vão ver que é perfeito. É maravilhoso de executar. E te dá um resultado muito bom, muito expressivo. Molhando o pincel todas as vezes que você quiser, porque senão a sombra não anda, porque ela está muito bem fixada, ela foi aplicada com água, então ela fica muito bem fixada. Você só consegue movimentar molhando. Abre. Fala um pouquinho mais. Isso. Fecha. O envolvimento, que é a passagem entre o vinho, o preto, ela tem que ser muito bem feita, ela não pode ficar marcada. Abra por cima do preto. Eu já consegui toda uma profundidade desejada através do preto sobre o vinho, e agora o vinho novamente. É a sombra que eu desejo que fique mais aparente. Existe um tempo, existe um tempo de secagem, existem formas mesmo de se praticar para que a gente não acabe no resultado roxo, que ele continue assim. Agora uma sombra rosada, aplicada molhada também com as rosadinhas, sobre pérola. Na pálpebra móvel dos olhos, que é essa, aumentando a nossa luz. E molhada, sempre aplicando molhada. Então, essa maquiagem vai ficar vinho, pérola, rosado, toda puxando para o tom rosado. Agora a sobrancelha. A sobrancelha, por mais perfeita e clarinha por mais perfeita e bem delineada que esteja, na maquiagem nós sempre devemos escurecê-la um pouco. Senão ela fica apagada. Pincel, fio a fio, criando fios, para que não fique pesado. O lápis deixa a maquiagem pesada na área de sobrancelhas. As pessoas normalmente não gostam que afine muito a sobrancelha. Esse também é um recurso muito interessante para corrigir uma sobrancelha que tenha sido muito afilada.
muito afinada, né? No momento do pensamento, na depilação, você tem como corrigir, engrossar um pouco mais, de uma forma muito natural, assim, com um pancake marrom, pancake artístico, não é pancake de pele. Ele tem extrema fixação na pele. E aqui você pode fazer todas as correções desejadas. Claro, sempre esfumaçando, tá? Para que ela fique mesmo natural. No sentido, ó, estou varrendo, no sentido do meu delineamento. Delineador. O delineador da Emília será marcado. Para delineamento, nós temos que ter um pincel fino, porém obediente. Um pincel não tão molinho, ele tem que te obedecer. Esse primeiro delineamento que eu estou fazendo é com o pancake preto. Abre. É como se fosse um ensaio para o seu delineador. Agora vamos fazer com o delineador dele. Esse delineamento que nós fizemos agora foi com o pancake preto. Ele é como um ensaio em que eu posso corrigir caso eu errasse e varia facilmente. E agora vamos usar realmente o delineador, porque eu já tenho um caminho a ser seguido. Essa é uma técnica muito interessante e muito utilizada para que você faça um delineador perfeito. Abre. É lógico que a destreza digital vem com o tempo, com a prática, com o exercício, mas não é difícil. Vocês também devem estar percebendo, eu não estou usando o pincel do próprio produto, eu estou usando o meu pincel aplicado no produto de delineamento, o delineador. Você deve ter a maior confiança no seu próprio pincel. Você se acostumando com ele, seu trabalho sai bem perfeito. Abra. Fecha, por favor. Abra. Isso. Só aplicando um pouco mais de sombrevinho no lado esquerdo. Abra. Estão vendo o delineamento vindo até aqui? Algumas pessoas gostam muito de um delineador assim, com uma ascensão, abre um pouquinho, olha, ele não chega a ser um gatinho, mas ele levanta, é muito bonitinho, mas outras pessoas não gostam. Então, o que a gente sempre pode fazer, delineie normalmente, depois você vem com a sua sombra preta e mais uma vez esfumar, se envolvendo esse cantinho. Então, você fica sem esse delineamento sem esse delineador de acabamento nesse canto externo. Fecha, aqui você esfumaça,
Então assim ninguém sabe onde terminou exatamente o seu delineador, porque ele já se envolveu com a sombra do canto externo que está esfumaçada. Então ficou muito bonito. Abra. Obrigada. Fecha. Abra. Ideal, isso. Abra. O ideal é que a cliente fique com os olhos abertos nesse momento. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Novamente, lápis de olhos. Olha para cima. Nós não devemos poupar tempo na área de olhos, dos olhos, né? Porque o olho, na maquiagem atual, ele tem que ser um olho bonito, expressivo, um olho um pouco mais marcado. Feche suavemente. Agora a máscara para cima, né? Indo, alongando e tingindo. Por cima. E agora o tempo inteiro de baixo para cima, abrindo, alongando, tingindo. Sempre esse movimento, porque o rímel ele vai endurecendo. Então a gente, ao mesmo tempo que tinge, já tem que abrir essas batidinhas que você dá de baixo para cima. Você já está levantando o cílio também, ele já está endurecendo mais para o alto, que você não tenha o cílio caído. Também há a opção de utilizar o Curvex, mas a Emília não tem necessidade, por isso eu não fiz. Agora ela vai continuar um pouco com os olhos fechados. O cílio ele pode estar muito bem encorpado, tá? O cílio atual, o ideal é que não haja bloco, mas ele pode ser encorpado da maneira dele. O cílio já está com a cola, abra, isso, feche. Para que o seu cílio não fique caído no canto externo, procure colocar um pouco mais para dentro, na direção do último cílio da própria dente. Estou com a pinça empurrando para dentro, abra, abra, mais. Isso fica assim um pouco. Às vezes o cílio natural fica um pouco para baixo, a gente une um ao outro. Opa, abre bastante. Isso, agora eu separei o cílio inferior do superior, apenas com pincel fino. Eles grudam mesmo, é normal, mas a gente separa imediatamente antes que a cola seque. Quando a gente aplica, coloca o cílio, a gente repassa o delineador por cima para que ele fique bem natural. Abre, vira um pouquinho pra cá, por favor. Assim. Essa sombra, quando ela acerta, ela vai ficar mais luminosa, porque ela está sendo aplicada com pincel. Abre com o pincel molhado, olha pra cá. Isso. O blush. Do canto externo para dentro. Eu joguei a minha carga de produto mais forte aqui e venho suavizando para frente. Dorso do nariz. Esse é o pó compacto, que é o pó de finalização. Olha para cima. Fecha os olhinhos. Mas eu estou aplicando para fazer a secagem. Aqui está um pouco quente. Correção de nariz. A gente sempre afila um pouco as laterais do nariz, mas a Emília tem um nariz perfeito, não requer correções. É um afilamento muito suave, muito sutil. Apenas por causa da fotografia, caso antes.
lustradinho. Tá ótimo. Agora um gloss rosado por cima do batom. Para dar leveza. Luminosas correções são importantes, né? Estrutura facial. Sombrear um pouquinho a testa. Narizinho laterais. As abas do nariz. Queixo. Não é para que fique muito escuro, muito marcado. Inclusive, vocês podem fazer esse movimento no sentido de quebrar. Vou fazer uma marcação muito dura, muito escura. É um sombreamento que já vai ficar bom e equilibrado. Suavizar o batom, essa área, para que ele não escorra, né? O batom até, o batom não escorre, mas o gloss, assim ele fica mais firme por causa do pó. Pó compacto. Pronto. E ela tem aqui a maquiagem por mais de 20 horas.